Oi, gente! Bem-vindas ao Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje, o nosso encontro tem como tema organização de tempo e autocobrança da psi. Como que você gerencia seu tempo, equilibrando a clínica, os atendimentos, os estudos, os cursos e tudo mais que você tem na sua vida pessoal? Então, é o que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda! E aí, meninas? Fê, começa você. Fala um pouquinho pra gente aí, como que é essa organização de tudo isso no teu Ah, tempo, na tua vida. a gente precisa entender que o dia só tem 24 horas, né? Dentro das 24, a gente precisa comer, tomar Esse banho. pequeno detalhe, né? Esse é Um um começo, detalhezinho. assim. Eu acho que nesses anos, né, eu fui conseguindo ajustar algumas coisas dentro das minhas demandas, porque as nossas demandas, dependendo da fase da nossa vida, ela também muda, né? Então, acho importante a gente entender isso. Às vezes a gente faz todo um esquema, fica redondo, bonito, mas acontece alguma coisa e a coisa muda. Então, o que eu faço, o que funcionou para mim? Eu separo alguns períodos, né, para eu utilizar para demandas da casa, por exemplo, né? Às vezes, uma Hum, coisa em casa, eu preciso de uma consulta, eu preciso cortar um cabelo, eu preciso ir no médico, então eu separo alguns períodos, um período, né, mais ou menos para isso, e eu separo algumas horas do dia para estudo. Então, eu fecho a agenda mesmo naquele horário, e eu só encaixo alguém se eu tiver muita necessidade, né? Às vezes tem algum feriado, às vezes eu vou precisar me ausentar numa sexta ou numa segunda por conta de alguma viagem. Então, eu fecho aqueles períodos e deixo só para estudar. Geralmente, eu gosto de vir para a clínica. A demanda de manhã, para mim, para atendimento, ela é um pouco menor. Então, geralmente, eu venho para a clínica e fico aqui estudando, porque se eu ficar em casa, eu não vou estudar. Então, eu uhum, faço, né? Para quem está em casa, eu acho que fica um pouco mais difícil, a gente precisa ter um pouco mais de autocontrole, né? Porque você está vendo a luz, uhum, você está vendo um telefone que está tocando. Na clínica, eu consigo me controlar melhor em relação a isso. uhum, Mas eu acho que uhum. separar os horários, o que é de atendimento, o que é de estudo, o que é de outras demandas, para mim me ajuda bastante. Aham. Interessante Coisas isso que você fala. burocráticas, né? São muitas coisas. E interessante que você fala da diferença, né, de trabalhar 100% online também. Eu É. atualmente, eu estou 100% online, a Lei também, né, Lei? Uhum. Então, uma das coisas que eu vi que funciona para mim é coloquei minha roupa de trabalho, tô organizadinha aqui para começar a trabalhar, eu não vou mexer em nada da casa. O máximo que eu vou fazer é ir no meu horário de almoço ali, esquentar minha comida, né, finalizar alguma coisa, se eu for fazer alguma coisa ali rapidinho e pronto. Mas assim, louça, isso tudo, a gente começa, às vezes no início eu falava assim, não, dá tempo de eu pendurar uma roupa, botar uma roupa para lavar. Não, gente, não dá. Botar a roupa para lavar, depois você confunde tudo, assim, pelo menos para mim isso é algo que não funcionou. Então eu tento fazer dessa forma também, não, nesse horário eu vou organizar alguma coisa da casa, né? Faço muito isso também de final de semana, então ontem domingo eu já tento deixar tudo organizado para essa segunda, já acordar com tudo mais organizado ali, saber que vai fluir mais a semana, né? Porque realmente isso de estar no home office acaba podendo ter essa confusão aí, essa E dificuldade. esse é um benefício e algo que também pode prejudicar, né? Porque a gente acaba ganhando um tempinho de não ter esse deslocamento, de ir para a clínica, de voltar da clínica. E acho que isso também entra numa cobrança da gente falar, putz, estou em casa. Dá para fazer uma É, coisinha ali, outra coisinha aqui. Acho que a roupa é uma das que a gente sempre tenta alguma coisa ali, né? Ai, rapidinho, é, mas nunca é rapidinho. A roupa tem um processo ali de se recolher e tudo. É interessante pensar uhum, realmente nessa diferença. sim, sim. Como que é, Chay, para você, tua organização por aí? Eu não sei se vocês perceberam que eu tô bem quietinha aqui, né? Já ainda tem Eu, Joaquim, que é pitico, né?
eu não tô nem suspirando, nem respirando, porque eu tenho que confessar que é um tema difícil para mim. Eu te entendo. Eu também te Tá entendo. bom. Como organizar? Vamos lá. Eu não sei. Desculpa, eu estou. Se eu estou decepcionando alguém, estou decepcionando. Eu não sei como. Não sei. Bom, eu tive que tomar algumas decisões, principalmente, acho que foi esse. Não, eu tive que tomar uma decisão quando o Joaquim ele foi demandando mais, porque demandando mais. E olha só que curiosidade. Enquanto ele era recém-nascido, eu voltei a trabalhar com ele com 1 mês de vida. A babá, acho que vocês lembram disso, meninas. A Fer deve lembrar, não sei se a Lê já estava na clínica. A babá ia com o Joaquim e comigo. Então ele ficava numa sala do lado, ela trocava, colocava para rotar. Nos intervalos de atendimento ele vinha para mamar, eu devolvia para ela. Então assim, ainda bem que eu tinha essa rede, eu tinha esse apoio. Mas depois, o recém-nascido, ele não dorme tanto. E ele vai se tornando uma criança, ele vai engatinhando, ele vai brincando. Então eu tive que. A primeira decisão minha foi: eu não atendo mais as manhãs. Então eu tirei os atendimentos eu não atendo de manhã faz, acho que Joaquim vai fazer 5, acho que faz uns 4 anos que eu não atendo. E eu tive que tomar uma decisão muito importante com a mudança. Assim que eu mudei para Araçatuba de volta, eu tirei um dia de atendimento da semana. Então, de sexta-feira, eu não atendo. E foi muito difícil fazer isso. É muito difícil. Só que eu consegui, eu fui capaz, né? Eu não atendo. Então, é um dia que eu tiro para eu me organizar enquanto Chay. Fazer minha unha, fazer uma massagem. É o dia que a gente tá. Eu tô cansada. Eu saio da clínica 8 horas da noite todos os dias. Então é o dia para organizar a casa, né? A parte da manhã eu organizo a casa. É o dia que eu pego o Joaquim na escola, que eu consigo buscar ele, porque ele sai 5 da tarde, eu nunca consigo buscar. Então, eu fiz isso. E eu tenho que te dizer que foi difícil, não foi fácil fazer isso. Porque entra um pouquinho do que a gente falou, né? Até organizando o nosso tema é a cobrança que a gente tem, e eu acredito que todas aqui tenham, de dar conta de tudo. Dar Inclusive, conta quem de está tudo. ouvindo a gente aqui também, né? Sem dúvida. Então, eu fiz isso. Então, pensando em vida familiar, as manhãs hoje são do Joaquim. Então, ele tem. Porque aí criança vai tendo tudo, né, gente? Ele tem natação, ele tem natação. Então, e olha que é uma coisa, daqui a pouco vai ter várias. Então, é o momento dele e de eu acordar com ele, tomar café da manhã com ele, é dele. Depois eu venho para a clínica 1 hora da tarde, eu saio 8 horas da noite. E esses dias foi até, a Fer vai lembrar disso. A gente, né, trabalha na mesma clínica. E eu venho com a minha sacola, cadê minha sacola? Ah, tá aqui atrás. Eu venho com a minha sacola e eu sempre organizo assim, as leituras que eu tenho para a semana. Leituras técnicas, tá, gente? Fora as leituras que eu tenho e que A eu da Fê é coloco ótima, gente. para antes de dormir. Eu tenho leitura antes de dormir, tá? Dizendo que não. Pois bem. Aí eu vim com a minha sacola, aí eu sentei aqui, foi até um dia que a Lu tava aqui atendendo, na quinta. Aí eu sentei aqui na poltrona e falei, poxa, gente, eu não consegui ler nada do que eu tinha para ler. A Fernanda olhou assim, olhou para a O sacola e falou, comentário dela foi: inclusive, a minha sacola de leitura está lá na sua sala, Fer. Já me veio uma nuvem aqui na cabeça, porque você não tem noção do tamanho da sacola dela de leitura, gente.
É quase um carrinho da Amazon, né? Gigantesca, uma sacola grande, parecia sacola de feira, sabe? Essas sacolas quadradas, assim, de mercado. Sabe sacola de mercado? Essas retornáveis que tem agora, as reutilizáveis, Aham. cheia de livro. Eu falei, me desculpa, sim, eu acho que a sua expectativa com a realidade está equivocada, porque não vai dar, e a gente não dá conta de tudo, e a gente precisa saber o que a gente se coloca a fazer, porque senão a gente se frustra. Não, mas o duro foi Exatamente. a fala dela, tá, meninas? Ela olhou pra mim, com essa cara aí, virou e falou assim: você se organizou mal. Você não tem um turno separado como ela, né, Chay? Como ela falou, não tem um turno separado. Olha só essa organização. Isso é uma coisa que também não, assim, eu não tenho um turno separado, não consigo ter. Como é que eu faço, né? Assim, entrando um pouquinho nessa parte também. Eu vou colocando ali as demandas, o que vai surgindo nos atendimentos que eu quero estudar mais, que eu quero me aprofundar, e aí eu vou colocando listinhas em post-it mesmo, assim, e coloco no meu planner. Eu sou muito de escrever, né? Eu sei que a Letícia, ela tem várias listinhas online e tudo mais, eu não funciono Agora. muito assim. É tecnológica. Eu É Tô, toda tô me tecnológica, adaptando. Letícia. Letícia é tecnológica, a gente aprende com ela. Mas eu sou de escrever. E aí eu vou, conforme vai acontecendo a semana, eu vou vendo alguns horários ali para. É bem flexível, assim, nesse momento, nessa parte, né? Assim, então, agora eu vou conseguir ler. Hoje, por exemplo, a gente tinha uma supervisão que foi desmarcada, aquela supervisão que eu faço com a Lê, e eu já coloquei uma demanda aqui que eu vou fazer nesse horário, que é, na verdade, o Instagram, né? Vai ser para eu fazer os posts do Instagram, que também é mais uma coisa, né, que entra aí nessas atribuições E que vale de um nós, agora tema sozinho aqui psicólogas. pra gente, né? Exatamente. Tudo isso tem que entrar dentro da sua organização, né? Os estudos, os atendimentos, né? Porque ali é o que vai organizar a minha agenda. Eu uso o Google Agenda, que ajuda muito, assim, gosto bastante. É a única coisa mais tecnológica que eu uso para organização e me ajuda. E aí vou encaixando ali naqueles horários que estão disponíveis essas outras coisas, essas outras atribuições, né? É bem flexível assim mesmo. Então, a minha funciona assim, né? Então, também não consigo ter um turno, Chay, não fique preocupada em relação a isso. Não, e assim, quantos finais de semana a gente não está estudando? Eu, eu sou muitos finais de semana. Obviamente que eu não vou estudar das 7 da manhã às 10 da noite, mas em algum momento você está ali sentada estudando no final de semana. É que talvez vai ficando o que a Duda falou, né? Eu vou encaixando, é que acho que isso entra como um pouquinho do que a gente vai ganhando de flexibilidade. Uhum. Eu acho que isso vem com a idade, né? Com a idade. Não, vamos falar bonito. Acho que isso vem com a maturidade, Com a né? Experiência. Melhor. É melhor. Isso vem com a maturidade, porque eu já fui. Tá bom, eu ainda sou alguns padrões inflexíveis, né? Antes que eu seja aqui, mas eu já fui muito mais de inflexível, de é estudo, é estudo, é estudo. E meninas, Sim. a gente tem que confessar uma coisa, né? Até para quem tá nos ouvindo aqui. Tem coisa que fica para trás. Com certeza. Muita coisa. Tem Sim. coisa que fica para trás. Uma hora é uma reunião do filho que você não foi, mas você se cobra porque você não foi numa reunião escolar. Outra hora é a casa que a gente olha para aquele guarda-roupa e fala assim: eu quero mesmo organizar, mas não tá dando. Outra hora é num texto que você precisava, mas a gente vai ler em outro momento. Outra hora, enfim, alguma coisa fica, né? Ou um Alguma atendimento coisa. até, né? Que você precisava remarcar e que você não conseguia, não tinha espaço ali para fazer Não aquilo. tinha espaço. Sim, sim. Acho que esse é um Gente, o tema tanto bem de curso. importante. Muito, né? E assim, a fala da Chay me lembrou muito assim, a quantidade de cursos, gente, que aparece pra gente, né? Então, a gente tá o tempo todo sendo bombardeada de
milhares de A cursos e a pandemia gente fez tem que muito saber. isso, né? Com a gente. Aham, isso, e na época da pandemia eu saía comprando um monte de curso, e aí a gente não vai dar conta, a gente vai ter que deixar vários cursos para trás, né? A gente não vai dar Acho que conta de até fazer todos entra os cursos. no ponto que a gente falou do home office, né? Porque eu tô em casa, como que eu não dou conta de fazer um cursinho aqui online, rapidinho, né? 15 minutos, uma aula, depois 15 outra, e a gente vai entrando nessa e vai virando uma autocobrança infinita. Aham, sim, a gente vê que isso é muito comum nas psicólogas, né? A gente escuta muito nos grupos que eu faço parte, assim, nossa, eu tô com um monte de curso acumulado, eu quero comprar mais esse, eu quero comprar mais aquele outro, né? E aí tem que chegar aquela vozinha que fala assim, olha, tá tudo bem você não fazer todos os cursos que aparecem para você, Exato. e não que você já tá ali, que tá parado lá na Hotmart, eu não sei quanto tempo, né? Termina aquele primeiro, Que tá esgotando, tá esse ano. expirando em Que está breve. quase expirando, né? Exatamente. Esse ano eu fiz um comprometimento comigo. Eu só vou comprar curso quando eu terminar algum meu que já está lá, que eu ainda não finalizei. Então, esse ano eu fiz esse combinado comigo. Até agora está dando certo. Estamos em março, né? Vamos ver até o final Tá do ano. indo. Uma Gente, coisa mas que eu perce... Uma pode coisa que falar, eu gente. percebi, por exemplo, até da Lê, em que antes eu acho que eu não via isso na Lê. Acho que está sendo, eu posso estar errada. Os finais de semana para descansar. Eu ia falar exatamente isso. Eu sempre Quanto é tive importante. muito esse ponto que, assim, eu posso me matar de semana. Me matar. Tem dia que às vezes o Igor chega do trabalho, eu tô aqui ainda, ele vem. Quanto tempo você vai demorar? Daqui a pouco eu tô indo. Mas sábado e domingo, eu detesto, eu não gosto, porque eu falo assim, meu, eu já matei de semana, eu preciso ter um tempinho ali. E assim, acho que desse ano especial, nem no WhatsApp, se não for um Aham. negócio que assim, o paciente realmente está precisando de mim, eu abandono. Para mim, o final de semana precisa ser um pouco mais off. E em Eu, per... família. eu percebi isso da Lê. E esse final de semana em específico que passou, que nós estamos gravando, eu fiquei o final de semana para descansar. Gente, Faz toda a diferença. E vem uma faz culpa toda, no começo, né? faz toda a diferença você não ter relógio. No entanto, ô culpa, ô culpa, Dá um ô tempo, culpa, né? ô culpa. E olha que engraçado. Eu fui, eu passei por uma consulta nutricional, né? Sexta-feira. Eu com essa coisa, né, de bem-estar, de físico, de fazer exercício, nananã, e ter a meta, objetivo, porque aí é mais um objetivo na vida, né? É mais dentre tantos. Aí, a fofa, a linda, maravilhosa, olhou pra mim e falou assim: sabe o que eu tive que escutar? Você precisa descansar. Você não vai conseguir assim. Porque tudo que eu tinha feito não teve o resultado que eu queria. Por quê? Não é porque eu não descansei. Porque aí eu peguei aquela coisa do tipo, vamos fazer exercício? Então nós vamos fazer muito exercício. E pesado, e todo dia. E ela mandou eu descansar. Ai, gente, que tragédia. Mas, gente, final de semana pra mim ele é sagrado mesmo, assim. Tem Ai, coisas de também. casas para fazer, né? Óbvio, uma roupa para lavar, uma roupa para guardar. Mas assim, eu não quero envolver trabalho. Tem dias que acontece, tem, né? Burocracia, tudo. E esse é até uma partezinha de como eu também organizo o meu tempo. Eu não tenho ainda, igual a Fer, um tempinho separado ali para estudo. E acho que também a rotina e o planejamento da rotina é uma construção de coisas que a gente vai fazendo, né? Eu venho num processo de encaixando algumas coisas, a hora que aquilo se estabelece, fica legal, eu tento mexer em mais alguma coisa. Eu separo 2 horas de almoço sempre para mim. Então,
Nesse horário de almoço, eu tiro um tempinho para almoçar com calma, para descansar ali um pouquinho, e venho separando 15 minutos de leitura técnica por dia. Funcionando, né? Então, talvez um próximo passo seja colocar mais 15 minutos de curso de alguma coisa, para também ir usando um pouquinho desse tempo. E acho que uma coisa legal de organização, né, é quantos atendimentos também, às vezes, a gente está fazendo durante o dia, porque acho que a gente, com o passar do tempo, vai enxergando o nosso limite, né? Na pandemia, eu esgotei no meu limite, falei, nunca mais eu chego nesse limite. E o quanto é individual de cada um saber sobre esse limite, né? Eu hoje tenho uma meta de chegar em 6 atendimentos e não passar disso, porque para mim aquilo ali é confortável, né? Dependendo dos casos que você atende. E a gente conseguir ter tempo de sentar, de olhar no caso ali com cuidado, de ter um tempo para nós nos recuperarmos também desses atendimentos. Então, acho que esse é um pouquinho. E eu tenho a minha sexta-feira livre, que esse ano também. Livre, que eu falei, gente, estou trabalhando mais do que se eu estivesse atendendo na sexta, mas tá bom, é um tempinho ali para organizar e separar as coisas, para conseguir ir no médico, para conseguir fazer uma unha, para conseguir organizar as coisinhas que às vezes ficaram para trás de um prontuário, de contabilidade, psicólogas que nos ouvem nesse momento, contabilidade é um negócio que mata todas nós aqui, acredito eu. Então, eu tento me organizar um pouquinho dessa forma para deixar mais leve, né? É difícil. E olha que tudo que você disse, resumindo, nós tivemos que falar muito não. Como é difícil, né? Falar não. Colocar em prioridades mesmo, né, gente? Às vezes a gente fica, não, mas isso aqui é importante, isso aqui também é importante, mas isso também, isso também. E aí a gente não prioriza nada. E como E dá mais a sensação, né, de que tá faltando, de que você não tá fazendo. Entrar num fracasso mesmo, né? Tipo assim, meu, não tô dando conta. E acho que tem duas coisas que eu acho muito importante. Eu tenho uma visão de que eu tenho que dar conta de tudo, né? É bem padrão e inflexível. Mas tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo. E aí você vai entrando E bem nisso, feito. por favor. Bem feito. E aí eu acho, na minha cabeça aqui, assim, eu dou conta, né? E aí eu vou colocando coisas. Pra mim, né, no final de semana, quando eu falei assim, não pode deixar que eu faço isso, aquilo, né? No final de semana, quando eu não consegui fazer, eu fiquei mal de falar assim, gente, eu não consegui fazer. E aí eu falei, mas que hora que eu poderia ter feito? Não tinha que ter dado. E fica nessa cobrança de tem que dar, eu tinha que conseguir. Isso também vai. Hoje eu venho trabalhando para que isso não seja um negócio que me consome. Mas o quanto às vezes a gente pega coisas para fazer o tempo todo falando, não, mas é rapidinho, dá para fazer. E aí vai fazendo um monte de coisinhas pequenininhas que vira uma bola de neve infinita, né? Eu acho que um ponto importante da gente entender é que, assim, toda vez que a gente fala não, a gente tem que fazer uma escolha. E essa escolha implica numa perda, né? Só que o quanto é importante, às vezes, a gente perder alguma coisa, né? Para que a gente possa ganhar outras. Porque tudo isso, né? Esses momentos de descanso, essas noites de sono bem dormidas, né? Você parar um pouco antes para você começar a diminuir o seu ritmo para dormir bem, para dar atenção para sua família. Tudo isso acaba refletindo nos atendimentos, na qualidade do estudo, né? Na qualidade que você está ali com a família. Então, dizer não implica em fazer uma escolha, e essa escolha implica em perder alguma coisa, né? Eu posso botar a minha agenda, mas que qualidade de atendimento que eu vou dar? Que qualidade de estudo que eu vou ter de cada um dos casos, né? Então, entender isso, para mim, foi muito libertador, porque às vezes a gente se culpa, poxa, mas eu vou passar o domingo deitada assistindo série. Poxa, assistir série é um negócio que eu gosto, então ok. Então eu vou fazer. Por quê? Porque na segunda-feira eu vou estar inteira, né? Porque eu vou ter uma noite de sono bem dormida, na segunda-feira eu vou estar inteira.
E às vezes eu parar um pouco mais cedo, né? A Chay falou, ela atende até 8 da noite. Eu não consigo atender até 8 da noite, porque eu já não consigo mais raciocinar, entendeu? E E isso esse é tem o ponto de individualizar, custo né, de vida. Fê? A gente saber nosso O que dá limite também. Uhum. Exato, exato. Exato, exato. O que dá certo para cada uma, né? Então, acho que é assim, é você ir se percebendo, né? Como que é a tua organização, qual quantidade de atendimento por dia, né? Que realmente é saudável para você, que é bom, que também não perde a qualidade, né, do serviço. Esse eu Então, acho que é um isso tema tudo muito legal da é gente um... fazer. Aham, é verdade, é verdade. É porque tem muito essa autocobrança mesmo, né, ali que acaba sendo acionada no momento em que a gente tem que ou marcar alguém ou falar que não dá para marcar, né? Assim, então é você aceitar, olha, não, são 6 por dia. Eu sei que se eu marcar esse aqui, qual é o meu ladinho, né, que está querendo marcar esse aqui? É o do padrões flexíveis, do autossacrifício, né? E aí depois a gente acaba tendo todas as consequências, né, dessas Sim, e escolhas, esse assim. autossacrifício também, ele entra num lugar que é a gente perdendo realmente, se perdendo, né, de nós. O outro ponto que eu ia dizer é que a Chay falou um negócio antes da gente iniciar aqui, e para mim é uma coisa muito significativa, né? É uma coisa que eu faço por mim, né? Não deixar de fazer Uhum. alguma coisa ali, porque o tempo inteiro a gente está se doando, né? No nosso planejamento, nos nossos horários, e às vezes algumas coisas realmente vão se perdendo, e está muito distante depois de um tempo. Então, a gente poder também separar esse tempo para que a gente faça algo por nós, eu acho que é muito significativo, algo que nos faça bem, algo que diz sobre a gente, né? Então, ter esse tempinho ali, acho que o que ela falou ali no comecinho pra gente sobre esse é o meu momento, é algo que também é importante, que Uhum. precisa estar no nosso planejamento, no nosso cronograma do dia. É o se cuidar para poder cuidar. Entre um atendimento e outro também, gente, que eu gosto muito de fazer é parar um pouquinho e respirar por um minuto, sabe? Você sentir sua respiração, se conectar com você, porque acho que a gente entra um pouquinho inteira, né, no atendimento, porque é isso, o cliente, ele também precisa de você inteira ali, e o descanso e essa conexão com a gente vai fazer parte dessa entrega de qualidade e também da nossa produtividade. Uhum. Sem dúvida, Exato. sem dúvida. É, meninas, gostei bastante de saber como vocês se organizam também. Acho que assim fica esse fechamento assim, do que a gente está dizendo, que é de respeitar a individualidade, né? Então, cada um olhar para si, olhar para as demandas. Então, aqui a gente está falando, cada uma de nós temos demandas diferentes. A Chay, por exemplo, falou, né, do filhinho dela, que é um momento diferente. A Fer falou isso também no início, que cada momento, né, ela foi ajustando ali também os horários dela para a organização, e acho que é muito isso, né? Respeita a tua fase, né? Respeita o momento em que você está, respeita o contexto, A gente respeita as poder tuas testar, né, necessidades. Duda? Testar algumas coisinhas que podem funcionar pra gente. Testar. Uhum. Uhum. Testar e aí se escutar, né? Assim, olhar para dentro realmente como está sendo para você, porque a gente pode também ali sempre fazer esses ajustes, né? Na psicologia clínica, na clínica, nós somos nossa chefe, a gente que é nossa chefe, né? Era melhor Então, ter a gente uma vai que não ser fosse a gente, né? a gente, como é que tá sendo essa chefe? Essa chefe está sendo carrasca, né? Ou ela está sendo respeitosa, né? Ela também tá escutando a funcionária ali que está ali trabalhando, né? Acho que é muito a gente também ir fazendo essa análise, essa reflexão, E esse é um convite para né? quem está ouvindo a gente também poder entrar nessa reflexão, ver o que está funcionando para elas, ver o que a individualidade de cada uma, que elas possam realmente se ouvir e talvez se identificar um pouquinho com cada uma de nós, né? Que a gente possa também ser esse impulso, e acho que todas nós aqui estamos disponíveis para conversar com quem fizer sentido entrar em contato aqui com a gente vai amar. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Adorei, meninas. Então, olha, fica aí essa finalização nossa, né, por hoje. Vocês querem falar mais alguma coisa que a gente não Acho que é isso falou? mesmo. Que as pessoas Tudo possam. certo. Esse é o recado de hoje, né? Que cada um possa se respeitar e se organizar de forma bem Uhum. individualizada, entendendo seus limites. Isso mesmo, perfeito, Lê. Bom, então Aproveitem vocês e também sigam a podem. gente no Instagram, Nós Isso Entre Psis. aí, E lá a gente vai isso dando aí. alguns spoilerzinhos dos temas, né? De como é as nossas gravações. Acho que pode ser bem interessante para você seguir a gente por lá. E nos nossos Instagrams individuais também estamos disponíveis para bater esse papo e formar esse nozinho que a gente tanto vem falando aqui no Nós Entre Psis. Aham. Sim, é verdade. O meu é Psido da Gouveia, da Lê. Rossi. Chay.mb. E @beticiamafridoli.psi. E o Nós Entre Psi é o @nosentrepsis. E por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês, por estar aqui com a gente, formando esse nó que é a nossa vida entre psis aqui. Sim. Obrigada, gente. Adorei, Beijo. gente. Obrigada Beijo. por nos escutarem.